Olá, queridos irmãos, irmãs e amigos. É muito bom ter cada um de vocês conosco nesta ocasião em que podemos, ainda que virtualmente, realizar mais uma conferência bíblica. Meu nome é Wagner da Silveira e quero, junto com vocês, abordar um pouco do tema proposto, considerando um personagem do Antigo Testamento. E veremos como foram, então, as experiências de José. Talvez você já tenha ouvido falar sobre José, mas há várias coisas sobre esse personagem do Antigo Testamento que poderemos considerar quando vemos José além daquele intérprete de sonhos. Não podemos negar que José é um dos tipos de Cristo mais notáveis do Antigo Testamento. Não poderemos abordar todos os indícios disso nesse pequeno estudo, embora veremos algo sobre isso mais adiante. Pois bem, José foi o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel. E Jacó não deixou de externar que José era o filho preferido. E tinha também sua razão de ser, afinal de contas ele era o filho da mulher ao qual Jacó mais amou. E nós podemos conferir isso em Gênesis capítulo 29, versículo 30. E além disso, era o filho da sua velhice. Isso também nós podemos conferir em Gênesis 37, versículo 3. Por conta da preferência notória de Jacó por José, os outros 10 filhos de Jacó odiaram a José. E quero abrir um parênteses aqui e mostrar então 2 pontos que identificam José como um tipo de Cristo do Antigo Testamento. Na verdade, nós poderemos então destacar não apenas 2, mas 3 pontos muitíssimo interessantes que nos fazem perceber que José é sim um dos tipos de Cristo mais notáveis do Antigo Testamento. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que nos faz identificar a José como um tipo de Cristo, está em Gênesis 37, versículo 3, que diz assim: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Um destaque para a primeira linha: E Israel amava a José. Nós podemos comparar esse amor com o qual Jacó amou a José com o amor que Deus amou ao Senhor Jesus. Então, o amor do Pai manifesto para a pessoa do Senhor Jesus também é manifesto aqui de Jacó para com José. E mais 2 pontos nós podemos destacar ainda no versículo 4 de Gênesis 37, que é o ódio dos irmãos e a rejeição dos irmãos. No versículo 4 de Gênesis 37 diz assim: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Aí manifesta então o ódio dos irmãos e em partes já uma rejeição. Não foi assim com o nosso Senhor Jesus? Os homens não odiaram ao Senhor Jesus? Os homens não rejeitaram ao Senhor Jesus? Com certeza, quando nós olhamos para o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, nós veremos muitos episódios na qual o Senhor Jesus foi rejeitado e foi odiado. Ainda com relação à rejeição, nós temos lá no versículo 27, desse mesmo capítulo 37, dito o seguinte: Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Aqui nesse versículo nós vemos o momento na qual José foi vendido. Nós vemos então a rejeição, que nós já observamos no versículo 4, e vemos agora a oferta que eles fizeram. Eles, do seu próprio irmão, eles venderam seu irmão. E não aconteceu o mesmo com o nosso Senhor Jesus? Ele foi vendido. Então, por esses 4 pontos nós podemos observar e identificar que José é um tipo de Cristo. Há vários outros pontos, nós não queremos observar todos eles aqui, não é esse o nosso objetivo, mas eu queria deixar bem destacado
esses pontos com vocês para que nós possamos notar e ver o quão maravilhoso é observarmos a palavra e vermos que Cristo está presente desde o início e estará presente até o fim também. Vamos seguir então? José era um menino, era puro, não havia em seu coração maldade, e essa inocência lhe dava liberdade de compartilhar com sua família suas experiências. E uma dessas experiências foi um sonho. Ele teve um sonho que contou aos seus irmãos. E não apenas um, mas dois. E com isso, quero convidar a você que abra comigo a Bíblia em Gênesis 37, versículo 2, e vamos ter um pouco da história deste jovem. Vamos ler então? Gênesis capítulo 37, versículo 2, na segunda linha, até o versículo 11. Diz assim: Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Vamos agora para o versículo 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Eles disseram um ao outro: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma fera o comeu, e veremos que será de seus sonhos. E ouvindo Ruben, livrou-o das suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E o tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, e não havia água nela. Depois, assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos e oraram, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matemos nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendemo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. A história de José é um pouquinho longa,
mas se faz necessário nós lermos para contextualizarmos todos os pontos dessa história e notarmos o quanto Deus foi com José em toda a sua trajetória. E nós vemos através deste relato uma breve sequência das primeiras adversidades que José enfrentou. Além de ser rejeitado e odiado pelos seus irmãos, José agora se vê dentro de uma cova ou um buraco, ou como diriam através do dito popular, ele estava literalmente no fundo do poço. Vamos fazer uma pequena reflexão aqui. Quantas vezes nós mesmos não nos julgamos estar no fundo do poço? Sem saída, sem um meio de escape, sem ter a quem recorrer, talvez sem poder contar com aqueles com quem convivemos por anos, e quem sabe essas pessoas não são até mesmo nossos irmãos, seja no âmbito carnal ou espiritual. José não podia sequer pedir socorro. Ele estava no deserto e próximo a ele havia somente aqueles que o colocaram naquela situação. O que fazer então? Embora seja na maioria das vezes muito difícil, o melhor é acalmar o coração, sentar-se e esperar a provisão de Deus. E enquanto isso ocorre, enquanto espera, ore. Orar. Orar em todo o tempo. Vamos imaginar a cena. José está lá, no fundo daquela cova, esperando a provisão, esperando ser resgatado, e quando menos ele espera, lhe é lançada uma corda. E olha que surpresa, são seus irmãos. Imagina que José deveria ter ficado muito contente com seus irmãos, ao menos naquele momento. Afinal de contas, parecia que foi uma brincadeira sem graça. Vamos imaginar agora José sendo tirado daquela cova, sendo resgatado. O quão alegre talvez seu coração não estava por aquilo, mas ele jamais esperaria que seria tirado daquela cova e seria vendido. José não esperava que fosse vendido por seus irmãos. Ele foi pego de surpresa. Afinal de contas, quem vende seu irmão? E José foi vendido por 20 moedas de prata para os inimigos. E foi levado para longe de casa, para longe de seu pai, para longe do seio familiar, para uma terra totalmente desconhecida, para um lugar totalmente diferente da onde ele foi criado, com ensinamentos, cultura totalmente diferente daquilo que ele estava acostumado, para um lugar onde o povo era idólatra. Mas José não tinha escolha. Ele não pôde escolher não ir. E ele foi vendido e levado para o Egito. E nós vamos ver o que aconteceu depois que ele chegou no Egito. Vamos agora para Gênesis 39, versículo 1. Gênesis 39, versículos 1 a 6. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. Pois bem, nós vemos neste relato algo importantíssimo para o desfecho da história de José.
E nós vemos algo importantíssimo no versículo 2, que eu gostaria de destacar aqui, que é o seguinte. Logo na primeira linha do versículo fala: o Senhor estava com José. Embora nós não vemos isso destacado ou escrito lá no capítulo 37, no episódio onde José estava na cova, tenho plena certeza que já ali o Senhor estava com ele. O fato do Senhor estar com José muda completamente o cenário. Embora ele estivesse longe de casa, na condição de escravo, em um país idólatra e pagão, além disso, algo que também tem seu grau de importância foi o fato de Potifar identificar que o Senhor estava com José. Tudo estava indo muito bem até então. José havia se tornado o homem de confiança de Potifar, governava e administrava a casa e os bens de Potifar. Tudo ia bem, até que chega a tentação personificada na esposa de Potifar. José faz a melhor escolha. Ele fugiu. Vamos ler esse episódio ainda no capítulo 39 de Gênesis, a partir do versículo 7. Diz assim: E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou. E disse a mulher do seu senhor: Eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu um certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali, e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão, e fugir para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que ele falava, dizendo: Conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor, e o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve o cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. José fez a melhor escolha. Ele fugiu. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, temos a expressa recomendação de fugir desse tipo de tentação, que lá em 1 Coríntios está descrito como imoralidade sexual. E a recomendação é fugir. Lá também, outros pecados também é descrito, nós somos recomendados a fugir, que é a idolatria, além da imoralidade sexual. Pois bem,
A atividade de José foi corretíssima, dadas as circunstâncias. Porém, os resultados não foram positivos para ele. Não por conta da atitude dele, mas sim pela mentira inventada pela esposa de Potifar. Então, José foi preso. Porém, se analisarmos um pouco mais a circunstância pelo qual José foi preso, chegamos à conclusão de que ele deveria, na verdade, ser morto. Essa era a lei. Nota-se aí que nem mesmo Potifar levou tão a sério a história que a esposa lhe contou. Mas óbvio, ele não podia ficar sem tomar uma decisão ou ter uma atitude. E acabou mandando prender José. Ainda que José estivesse preso, encarcerado, vemos novamente, como citado anteriormente, que o Senhor estava com José. E até mesmo na prisão ele foi próspero, e mesmo preso, ele adquiriu uma posição privilegiada no cárcere. E assim como ele administrava a casa de Potifar, José agora administra o cárcere. Podemos pensar que ele desceu um degrau na sua posição. Mas vejam como são os planos de Deus. Na maioria das vezes, não compreendemos de imediato. O que nos resta, então, é dependência do Senhor e viver ou atravessar o momento, ainda que este momento seja doloroso. Na visão do mundo, José desceu um degrau, mas Deus ali tinha um plano para ele, e esse plano seria cumprido. Mesmo que José estivesse preso, ele jamais deixou de fazer aquilo que Deus esperava dele. E vemos isso quando o copeiro e o padeiro são trazidos ao cárcere e o capitão da guarda os deixa a cargo de José para que os sirva. Não está no texto, mas com certeza havia essa disposição em José, disposição de servir em meio à tribulação. E vemos isso manifesto quando ele interpreta os sonhos de ambos. Em toda a trajetória de José, até aqui, vemos ele fazendo apenas 2 pedidos. E os 2 mudaram sua vida completamente. O primeiro pedido foi quando ele pediu informação a respeito de seus irmãos, o que em seguida lhe custou a escravidão. E o segundo pedido foi quando ele pede ao copeiro: lembra-te de mim. O que também mudaria completamente a sua sorte. Mas vamos fazer uma pequena pausa na história de José e refletirmos um pouco sobre esse lembra-te de mim. Não foi também esse mandamento do Senhor? Este não foi o mesmo pedido do Senhor Jesus a nós? Que lembrássemos dele todas as vezes que comermos o pão e bebermos o cálice? Quem de nós está fazendo isso? Lembrando do Senhor Jesus. Não foi apenas um pedido do Senhor, mas um mandamento. Como todo mandamento, nós devemos obedecer. Então, vamos lembrar do nosso Senhor, naquele momento especial, quando nós estivermos reunidos, para a sua memória. Vamos fechar aqui o parênteses. Dado então a interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro, ao cabo de 3 dias se consumaram as interpretações. Porém José foi esquecido pelo copeiro que havia sido readmitido ao cargo. Passados 2 anos, o faraó tem 2 sonhos que o perturbaram muito. Quem agora foi lembrado? Exatamente, José. Vamos ler Gênesis 41, versículos 8 a 16. Diz assim: E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, o de Faraó, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou ao copeiro Mor a Faraó, dizendo: Das minhas ofensas me lembro hoje,
Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos. E ele interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um ele interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e a ele foi enforcado. Então mandou o Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se, e mudou suas roupas, e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvir dizer que quando ouves um sonho, os interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. É interessantíssimo notarmos que José não arroga para si o dom das interpretações, mas atribui isso totalmente a Deus. Isso nos mostra que até mesmo no cárcere ele compreendia que aquela circunstância também provinha de Deus. Se fosse o contrário, não haveria talvez naquele cenário a manifestação do poder de Deus para que fossem interpretados os sonhos do copeiro e do padeiro. Faraó então conta a José seus sonhos, que logo tem sua interpretação. O resultado desse episódio, em especial, trouxe um contraste enorme para a vida de José. Vamos ler Gênesis 41, versículos 38 a 43. E disse Faraó a seus servos: Acharemos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Esse não é o fim da história deste homem José, mas eu gostaria de trazer para este momento algumas das experiências de tribulação que José passou e mostrar que mesmo na pior circunstância, Deus estava por detrás, agindo com graça diante de José. E o manteve firme, o manteve muito firme, para que ele não regredisse ou vacilasse. Comigo e com você não é diferente, querido irmão e irmã. Mesmo na pior das circunstâncias, Deus está agindo. Mesmo que nada de bom esteja acontecendo, Deus está agindo. Mesmo que por 2 anos não haja resposta alguma, como foi para José, Deus está agindo. Quando chegou a hora certa, quando José estava preparado para aquilo que sobreviria, Deus mesmo o colocou em uma posição muito elevada, para provar não apenas para José, mas para mim e para você, que pode vir a tribulação que for, pode vir qualquer tribulação, Deus estará te dando força para ficar de pé, te dando coragem para enfrentar a adversidade e te dando disposição para aprender com a tribulação. Deus quer moldar a mim e a você e encontrar em nós a disposição de não desistir em meio às tribulações. Sinta-se então encorajado e que Deus nos abençoe.